Vamos lá. Hoje eu vou apresentar um caso que chegou até nós aqui através do Plane Center Restaurador, que eu vou comentar com vocês daqui a pouco. Fazer uma breve apresentação do caso. Primeiro analisando então a fotografia de face, perfil total do paciente, onde a gente observa aí maxila, mandíbula e mento bem posicionados. Eu não tenho a cefalometria aqui do paciente, mas pela tele a gente pode observar uma boa relação. Agora, em relação às fotos de rosto, qual é o objetivo inicial aqui, né? A gente faz primeiro um estudo com base nas fotografias, nos exames, para que depois a gente possa seguir para o planejamento digital do sorriso. Então, analisando agora a fotografia de face do paciente, né? De rosto, de frente, vamos traçar algumas linhas. Primeiro, as linhas horizontais, fazendo a calibração da foto pela bipupilar. Eu faço essa calibração, né, pela bipupilar na maioria dos casos. É claro que em casos de assimetria, por exemplo, de órbita, a gente precisa levar outros pontos, né, como referência para fazer essa calibração, esse posicionamento de face. Mas neste caso, paciente simétrico, equilibrado, fiz a calibração justamente pela bipupilar. Paralelamente a essa linha, eu tracei a linha do plano oclusal, para a gente observar se o plano é inclinado ou não, né? A gente pode fazer essas mensurações tanto em nível incisal quanto em nível cervical. Se vocês perceberem aí na apresentação, eu tracei uma linha, olha só, pegando a ponta dos dentes do lado direito como referência, e se vocês perceberem, as pontas dos dentes do lado esquerdo, elas estão um pouquinho mais caídas, né, mais baixas, o que indica uma leve inclinação de plano oclusal do paciente para o lado esquerdo. Inclusive, se a gente observar também, né, justamente do lado esquerdo aqui, a gente observa aqui, ó, um leve sorriso gengival, né, a gente consegue observar a gengiva do paciente com mais exatidão aqui, né, justamente desse lado por conta da inclinação do plano. Agora, traçando as linhas verticais, né, que vão nos nortear aí em relação à linha média, se os caninos estão bem posicionados, que é a linha canino-asa do nariz, né, mas primeiro falando da linha média, traço essa linha, né, seguindo justamente algumas estruturas como referência, entre elas glabela, ponta de nariz, filtro labial, principalmente, e mento. Então, olha só, a gente observa que a linha média dentária superior do paciente está bem posicionada. Então, quando eu for projetar, né, o meu planejamento, o desenho do meu sorriso, eu vou levar em consideração que essa linha média está bem posicionada, não vou fazer nenhum acerto, né, nenhuma correção de linha mediana. Em compensação, a linha média inferior, se a gente for bastante crítico, né, a gente percebe um leve desvio para o lado direito do paciente. Agora, em relação à linha canino-asa do nariz, né, como o próprio nome diz, é uma linha que vai passar sobre a asa do nariz e sobre os caninos. Uma outra referência são os cantos dos olhos, e essa linha ela vai nos dar o posicionamento dos caninos, né? E a gente vai saber se os caninos estão bem posicionados ou não de acordo com essa linha, e neste caso a gente observa justamente que os caninos estão bem posicionados. A foto em repouso é uma foto super importante, inclusive, né, eu bato muito nessa tecla, quem está acostumado aí com os webinars, eu sempre falo sobre isso, acho importante sempre falar sobre isso, mas assim, né, se a gente se propõe, né, a devolver, a construir um sorriso que busque naturalidade, a gente tem que levar em consideração o gênero e a idade do paciente. Então, neste caso, o paciente do sexo masculino, né, o paciente jovem, e a literatura diz que para esses pacientes, né, a exposição dos incisivos centrais tem que ser de 1 a 3 milímetros, enquanto mulheres de 3 a 5. Então, se a gente observar aqui, olha, ele tem uma exposição até que favorável aqui dos incisivos, talvez a gente pudesse aumentar um pouquinho mais para devolver um pouquinho mais de exposição. Se a gente perceber também, essa foto a gente consegue analisar isso. Olha só, ele já possui certos desgastes incisais desses dentes. E agora vocês vão perceber nas fotografias internas, olha só, além dos desgastes incisais que a gente pode notar, que é um paciente classe 1, né, bilateral, tem um overjet aqui bem justo, né? Olha só os desgastes já, né, das incisais dos dentes anteriores.
os torques negativos dos dentes posteriores, tá? É um paciente que a gente vai propor uma ortodontia prévia, inicial, justamente para expansão dos arcos, para melhorar essa relação anterior de mordida, deixar um overjet um pouco maior, para que a gente possa depois ter espaço para restaurar. A gente também vai se propor no planejamento estético a devolver aqui ponta de canino para restabelecer guia canino para esse paciente. Perceba um leve desvio de linha mediana inferior que a gente observou na face e agora evidenciando aqui na fotografia interna. As fotografias oclusais, né, evidenciando alguns ligeiros apinhamentos, né, anteriores. E a presença dos terceiros molares, deixa eu ver se a gente consegue aqui nas laterais, bom, não pegou, mas ele tem, esse paciente, os terceiros molares, o 38 e o 48, que avaliando ele clinicamente, a gente percebeu que ele está com uma interferência oclusal justamente nesses dentes. Então, indicação aí para extração desses dentes. Ah lá, aqui na panorâmica a gente pode evidenciar os dentes, né? Então, 38 e 48, nosso planejamento, ele justamente pensando em extraí-los aqui para não haver essa interferência, principalmente na guia protrusiva. Também pensando num nivelamento aí de curva de Spee. Bom, agora vamos dar sequência com o caso, então, só retomando a ideia, a princípio a gente vai se propor a fazer um planejamento para ele. Vamos tentar fazer um planejamento de canino a canino, só para restabelecer esses desgastes incisais, devolver ponta de canino. Talvez a gente faça os pré-molares para dar um pouquinho mais de amplitude de corredor, né? Um pouquinho mais de volume posterior. Vamos ver como fica. Esse aqui é o Planning Center, tá? Então, hoje a gente faz esses serviços de planejamento digital de sorriso pela Team One. É muito simples. Vocês, depois a Camila vai passar para vocês o link, tá? O site para que vocês possam fazer o cadastro e enviar os casos. É só clicar aqui em iniciar pedido, preencher, né, o cadastro do paciente, inserir as fotos, e aí todas as informações, tudo vai ficar reunido numa mesma plataforma, então vai ficar organizado, vai ficar visualmente fácil de vocês encontrar as informações, e é por aqui que a gente vai se comunicar. Vou então fazer o desenho do sorriso agora para o paciente. Subir aqui a foto no aplicativo. A foto está sendo carregada. Ó, a foto foi carregada aqui. Qualquer dúvida que vocês tiverem aí ao decorrer do webinar, ao decorrer do projeto, vocês podem mandar as dúvidas aqui no chat. Só um minuto, pessoal. Acho que a internet está um pouco lenta. Pronto, agora já entramos aqui para a parte do projeto. O primeiro passo é fazer a calibração da imagem. Como eu disse para vocês anteriormente na apresentação, eu gosto de fazer seguindo a bipupilar. Então aqui, olha só, eu tenho uma régua aqui como referência, que eu posso fazer essa mensuração e ver se minha foto está bem calibrada ou não. Nesse caso, ela está calibrada, porque eu até prefiro fazer essa calibração anteriormente, né, antes de entrar aqui para a parte do projeto. Se ela tivesse errada, se ela tivesse inclinada, poderia vir aqui nessa régua aqui na lateral e mexer com o meu mouse para fazer essa calibração da imagem. Posso também, nessa etapa, fazer o recorte da fotografia. E aí é muito pessoal, né? Tem colegas que preferem um recorte mais justo aqui só na face, tem outros que preferem deixar um pouco mais do pescoço, dos ombros. Eu gosto mais ou menos de deixar aqui nessa dimensão.
Passo 2 é realizar o contorno do lábio, sempre de forma interna, para que a gente possa, no passo posterior, sobrepor o desenho, né, o projeto que a gente vai fazer. Vocês perceberem aqui, olha, o aplicativo ele já nos dá um contorno do lábio, só que ele nos dá com poucas opções aqui de movimento, de bolinhas. Então, eu sempre gosto de excluir e fazer o mesmo contorno. Então, eu venho aqui, vou clicando com o meu mouse, ó, fazendo o contorno do lábio, na região interna. Num primeiro momento, eu não preciso ter tanta precisão para fazer isso, porque depois, quando eu fechar aqui o desenho, o contorno, ele vai me dar as bolinhas e aí sim eu vou com mais precisão, com mais detalhe para fazer o contorno de uma forma mais satisfatória. Olha lá, como ele já me deu mais bolinhas do que o inicial, né, que já veio programado. Agora sim, olha só, eu clico aqui em cima das bolinhas e vou fazendo o contorno de uma forma mais satisfatória. Percebam, a, o grande diferencial, né, para os casos, para as simulações, para o resultado final, é a fotografia. Então, é o marco zero aí do planejamento, sem dúvida nenhuma. É uma fotografia bem feita, bem realizada, de preferência com câmera profissional, porque ela vai nos dar uma riqueza de detalhes, de nitidez, e os projetos, né, consequentemente, eles vão ficar, né, melhores. Percebam que, olha só, eu estou dando zoom aqui na imagem, ela não está perdendo, né, em relação à resolução, nitidez, né? Se a gente fizer uma foto de celular, a gente percebe muito essa diferença. E aí até para uma questão de cor depois, fica um pouco ruim. Então, aconselho sempre fazer com câmera, né, profissional. Ok. Bem, lábio contornado, então agora vamos seguir para o próximo passo, que é a definição do espaço restaurador. Percebam que o aplicativo ele me deu aqui uma grade, né, olha só, com porcentagem, vou explicar tudo isso para vocês. Qual que é a ideia desse passo? Esse passo é fundamental, né? É um dos passos mais importantes aqui do projeto, porque como ele vai trabalhar o aplicativo com inteligência artificial, então a gente precisa passar para o sistema parâmetros para que no passo seguinte eles nos dê os cardápios dos dentes, né? Então aqui a gente precisa fazer realmente tudo que a gente havia planejado, estudado inicialmente, a gente tem que pôr para dentro aqui dessa etapa. Então vamos lá. Nossa ideia inicial foi devolver um pouquinho mais de incisal para esses dentes anteriores, né, que estão desgastadas. Olha só a proporção, de acordo, né, quando eu vou aqui aumentando os dentes ou alargando eles, né, quando eu mexo com largura e comprimento, essa porcentagem ela vai mudando. Preferencialmente, é claro que não são em todos os casos que a gente consegue trabalhar com uma proporção ideal, né? E uma proporção ideal de incisivos, né, centrais é de 80%. De preferência, a gente procura sempre ficar próximo disso. Temos alguma dúvida, Cá? Ok. Olha só, percebam aqui também que eu estou posicionando a linha média justamente na própria linha média do paciente. Se tivesse desviada, se eu me propusesse a corrigir a linha média dele, né, se tivesse desviada, eu colocaria essa grade ou mais para a direita ou mais para a esquerda, né? Mas como está certo, então eu vou seguir a linha média do paciente mesmo. Teria a possibilidade de acertar isso aqui.
esse serviço, né, de planejamento digital de sorriso, ele serve tanto para a gente fazer um enceramento diagnóstico, um mockup, né, do sorriso, ou para a gente se comunicar com o técnico que vai fazer o setup ortodôntico, ou para vender o caso, para vender a ortodontia, para vender a estética, para se comunicar com o laboratório. Então, ele tem várias frentes aí. Percebam que eu estou, olha só, mexendo nessas bolinhas. Começo sempre pela cervical. Então, eu vou posicionando aqui papila, eu vou desenhando aqui os contornos cervicais, justamente seguindo já o contorno cervical que o paciente apresenta. Procuro deixar próximo, tá? Para que o aplicativo depois me dê dentes próximos dos dentes dele. Então, a ideia é essa, eu quero que o aplicativo ele me dê uma arquitetura que seja próximo, né, da estética branca e também vermelha aqui da gengiva, fazendo esses posicionamentos. Agora, olha só, eu estou aqui em nível incisal, posso deixar esses ângulos incisais, olha só, mais abertos ou mais fechados. Ok. Trabalhando agora aqui as áreas de reflexão de luz, de brilho. Certo. Bom, agora eu já posso avançar. Um detalhe aqui, né? A curva do sorriso, ela tem que ser paralela ao contorno do lábio inferior, tá? Então, eu não posso deixar ela invertida, né? Claro. Então, a nossa referência aqui é o contorno do lábio inferior. Percebam que, olha só, que eu projetei aqui e depois, né, vocês vão ver que ela vai estar sempre presente como um guia para posicionamento dos dentes. Então, eu sigo o contorno do lábio inferior. Clico aqui na lupinha agora para o próximo passo. Agora, o aplicativo aqui vai me dar alguns dentes. Engraçado que nesse caso ele só me deu 2 projetos. Normalmente aqui ele dá bastante projeto, nesse caso ele só me deu 2, mas não tem problema, acho que dá para a gente trabalhar. Bom, poderia, olha só, vamos supor que eu não gostei. É claro que ainda tem todos os ajustes individuais para a gente fazer dos dentes, né? Mas vamos supor que eu não gostei de nenhuma anatomia aqui e gostaria de trocá-las, né? Eu clico na anatomia, olha só, dos outros dentes e posso aqui trocar. Se quiser voltar, eu troco a arcada inteira. Agora eu tenho a possibilidade, olha só, de fazer os ajustes de forma individual. Vamos supor que, bom, não gostei desse lateral, eu venho aqui e escolho um outro lateral, apenas, entendeu? E olha só, percebam como os dentes seguiram justamente o contorno dos dentes do paciente. Olha só como esse lateral aqui, por transparência, a gente consegue observar, olha só, a anatomia justamente bem próxima do dente do paciente aqui em relação ao dente que a gente escolheu.
Hum. Algumas pessoas chamam, né, justamente essa etapa de planejamento digital do sorriso de mockup digital, não deixa de ser. Então, olha só, estou fazendo o posicionamento dos dentes de forma individual, justamente seguindo aqui os parâmetros, né, estabelecidos no passo anterior aqui. Percebam que eu tenho toda a minha referência aqui de comprimento, de largura, de curva do sorriso, então basta eu ir posicionando os dentes seguindo o que eu havia planejado anteriormente. Ainda não estou preocupado com cor, tá? Deixo para fazer esses ajustes no final. E olha só, percebam o que eu estou fazendo aqui, ó. Estou espelhando os meus dentes. Eu cliquei aqui no dente 13, cliquei aqui embaixo e espelhei a mesma anatomia para o dente 23. Eu sempre trabalho com isso, principalmente nos dentes anteriores, para uma aceitação, né, mais facilitada por parte do paciente. Os pacientes, eles gostam de dentes iguais, né, com a mesma anatomia. E a gente procura sempre fazer dessa forma, pensando nisso. Olha, posicionei aqui os meus dentes anteriores, tá? Ainda tem alguns ajustes, poderia girar um pouquinho mais aqui para acertar. Olha só, eu vou fazer uma... Como que eu escondo? Vamos supor que eu não quero trabalhar com os dentes posteriores, tá? Como que eu tiro eles do projeto? Como que eu escondo isso? Eu clico, né, justamente nos dentes posteriores. Olha só, peguei o meu pré-molar aqui, o primeiro pré, e vou jogar ele, vou diminuir eles de tamanho e vou jogar eles para dentro aqui do lábio, ó, justamente para esconder eles aqui na máscara, olha. Pegando o molar agora, olha lá. Então, os dentes agora posteriores aqui são os dentes do paciente mesmo. Vou tirar esses também do lado esquerdo. Deixa eu pegar uma outra anatomia aqui, só para ver se fica melhor. Isso aqui parece que encaixou melhor aqui no projeto. Faço sempre o espelhamento. Ok.
A gente pode fazer esses projetos com o paciente do lado para ele ir opinando. Eu acho que isso é muito pessoal. Eu não gosto de fazer dessa forma, porque eu acho que às vezes o paciente ele mais atrapalha do que ajuda na decisão. Então, eu prefiro fazer, né, isso sozinho e depois apresentar, né, para o paciente. E aí, é claro, né, se ele não gostar de alguma anatomia, eu venho no projeto e mudo pontualmente o dente que ele não gostou. Tá. Percebam que eu trabalho, né, com o meu scroll do mouse, né, justamente aqui aproximando, desaproximando a imagem, né? Eu sempre gosto de olhar o rosto e também numa imagem mais aproximada aqui da boca. Bom, vamos supor que a gente tenha definido essas anatomias. Só ajustar um pouquinho mais aqui o canino. Tá. Ó, agora eu vou mostrar para vocês mais duas possibilidades aqui, duas ferramentas. Primeira, então, vamos trabalhar um pouquinho com a cor. Eu vou exagerar aqui, tá? Olha só, vou deixar esses dentes super brancos. Eu venho aqui, olha só, arrasto essa bolinha e olha só, os dentes vão ficar super brancos. Posso deixá-los mais escuros, extremamente escuros, olha só. Eu gosto de trabalhar no meio termo, né? Então, eu procuro deixar aqui mais ou menos no meio, o mais natural possível, levando em consideração justamente a cor dos dentes do paciente mesmo, né? Para dar mais naturalidade. Poderia, no projeto, pessoal, olha só, colocar também os pré-molares, né? Simulando aqui, justamente, eu vou tentar, vamos pôr esse primeiro pré-molar aqui, só para ver como fica. Peguei uma outra anatomia. Sempre importante, uma dica importante é trabalhar com mouse externo, tá? Eu tenho mais facilidade para fazer os projetos com mouse externo do que o mouse do notebook. Bom, definido isto, agora a gente vai fazer algumas mensurações, olha só. Se eu clicar aqui na régua, esses dentes aqui do paciente, olha só, da distal do dente 11 até a distal do dente 21, vamos supor que tenha 16 milímetros. Eu calibro a régua, faço uma calibração da régua, ou seja, eu pego uma medida real e jogo aqui para que a gente possa agora fazer mensurações virtuais, olha só. Eu quero saber quanto que eu aumentei de incisal do dente 11.
Então, eu clico aqui no dente do paciente, né? Percebam aqui. E eu venho aqui aonde está o meu projeto, aqui, ó, olha a incisal que eu projetei. Um aumento de 0,6. Então, são informações que a gente pode passar, né, para o laboratório para fazer um enceramento com mais previsibilidade, com mais precisão, né? Eles vão saber exatamente quanto que eles vão precisar aumentar esse sisal. A gente tem a possibilidade de fazer o download desses dentes e preservar a anatomia que a gente escolheu, que a gente mostrou para o paciente, que ele gostou. Então, a gente também manda essas anatomias para o laboratório poder sobrepor, né, no arquivo STL e sobrepor também na foto, para que ele possa seguir essa curva de sorriso que a gente projetou e também essas novas proporções, né? Então, a gente faz mensurações aqui, né? Fiz essa mensuração em relação à incisal. Vamos supor que a gente fosse programar um aumento de coroa clínica ou uma intrusão desse pré-molar aqui, né? Que está mais destruído. Vamos ver quanto que a gente faria aqui de aumento de coroa ou de intrusão desse dente. Eu posso mensurar isso também, né? Eu clico aqui, olha só, justamente na cervical do dente do paciente. E clico aqui onde eu projetei essa nova cervical. Olha lá, 1,2 milímetros. Se tivesse desvio de linha média, também poderia mensurar o quanto esse dente teve que ir para a direita ou para a esquerda, tá? Então, olha só, vamos mensurar aqui, ó, a incisal do 22, quanto que teve de aumento? 0,9. Se eu clicar aqui na nuvem, eu faço o download dos dentes, dessas anatomias. Se eu clicar aqui em fechar, eu vou salvar o meu projeto. E aqui eu tenho a possibilidade, né, de ver aqui um antes e depois. Então, projeto, né, a gente se propôs a fazer um projeto aqui de 13 a 25, justamente devolvendo as incisais aqui que estão desgastadas, dando um pouquinho mais de volume para esses dois press. Esses já estão com um torque já adequado. Então, a gente faz isso, a gente pode comparar, né, o aumento que a gente realizou. São dentes que ficam... a simulação fica legal, porque a gente consegue também uma cor um pouquinho já mais natural, parecida com o dente dele, né? Formatos também bem satisfatórios. Nesse projeto específico, ele me deu poucas opções de dentes, né? Vocês viram aí, mas normalmente a gente tem, nossa, várias bibliotecas que a gente pode usar, que a gente pode testar e ir trocando, mas hoje foi mais restrito. Bom, deixa eu ver se alguém tem alguma dúvida, ficou alguma coisa que vocês queiram aí perguntar. Já falei para vocês, né, do Planning Center, então hoje nós aqui da Timona, a gente faz os projetos, tá? O planejamento digital do sorriso. Camila passou aí para vocês. Olha só o link, né? Justamente para vocês poderem acessarem e enviar os casos. Se ninguém tiver nenhuma dúvida, a gente já vai encerrar o webinar. Beleza. Bom, pessoal, então, vamos encerrar. Agradeço aí a presença de todos mais uma vez. Obrigado, Camila. Olá, boa noite, Dr. Serra. Deseja encerrar? Sim, a gente Não temos momento temos... perguntas. Ok, então podemos encerrar. Perfeito. Eu quero agradecer a participação de todos e desejar uma excelente noite. Obrigado, pessoal.